Oi, gente! Vocês estão bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou embalar uma encomenda com vocês, vou mostrar pra vocês a encomenda, vou mostrar uma outra encomenda que eu tô fazendo, vou explicar certinho como eu embalo e também conversar um pouquinho com vocês sobre algumas coisas que mudaram nas últimas semanas, no último mês aí, tá? Então, vamos lá! Bom, gente, uma amiga minha, ela encomendou 2 tapetes, ela queria retangular, que é pro banheiro. E aí ela pediu o mesmo modelo, só que em 2 cores diferentes. Então, eu vou mostrar pra vocês. E ela pediu na cor cru e o telha. Olha que bonito. E pediu na Bordeaux e o cru. Bordeaux também é uma cor que eu tava apaixonada. Olha isso daqui, gente. E eu vou mostrar pra vocês o tamanho desse tapete. Eu fiquei surpresa, porque... olha, ele é inteiro, que coisa linda. Gente, eu fiquei apaixonada nesse modelo. Eu nunca tinha feito, primeira vez que eu fiz esse modelo. E geralmente, quando eu faço meus tapetes, como meu ponto ele é bem apertadinho, e eu não consigo afrouxar ele por nada, gente, eu não consigo deixar ele maior porque eu fico aflita, os meus tapetes sempre saem menores. Então eu preciso sempre fazer aumento, sempre eu tenho que fazer aumento pro tapete ficar um pouquinho maior. E esse tapete, além de eu não tive que fazer, ele ficou enorme. Eu vou falar pra vocês as medidas, mas além dele ter ficado enorme, eu não precisei fazer nenhum aumento. E eu gostei dele porque essa parte aqui, ó, a gente trabalha indo e voltando, né? Só que aqui em volta, a gente trabalha como se fosse o tapete oval mesmo, sabe? Então aqui eu trabalhei indo e voltando, fiz as bases, e aqui a gente trabalha ele todo em volta. Não trabalha assim, ó, indo e voltando, sabe? Trabalha todo ele em volta, então é muito gostoso de fazer, super rapidinho. Eu fiz ele muito rápido, porque eu fiz assim, eu fiz primeiro a base dos dois, depois eu fiz essa parte cru dos dois, e depois eu fiz essa troca de cor aqui dos dois, e depois eu fiz o bico pra finalizar, que aí eu vou achando mais fácil, porque a minha cabeça já tá meio fresco ali o que eu preciso fazer, e aí eu não preciso, tipo, eu não fiz todo esse pra depois fazer todo esse daqui, eu fui fazendo as partes meio que juntos, que eu comecei a achar que é mais fácil. Mas enfim, agora eu vou falar pra vocês as informações de medida dos dois. Eu tô usando esse caderninho aqui que eu comprei, inclusive muito fofo, comprei na loja de R$5. E aqui eu tô anotando as encomendas de 2026, né, que a gente já começou com encomenda, graças a Deus. E os tapetes, eles ficaram medindo 70, o cru com o Bordeaux ficou medindo 70 por 44, e o cru e o telha ficou 70 por 43, então tipo assim, uma diferença mínima, e geralmente eles dão um pouquinho de diferença, até porque eu não consigo fazer um tapete desse todo num dia só, então, né, a tensão do ponto da gente vai mudando, naturalmente fica um pouquinho diferente um do outro, mas assim, uma mudança mínima, levando em consideração que eu fiz os dois assim, durante a semana. Então eu achei que ele ficou um tamanho muito grande. Eu nunca tinha feito um tapete desse tamanho, gente, nunca mesmo. Geralmente meu tapete fica pequeno, e se eu quero aumentar, se eu quero que ele fique maior, eu tenho que ficar fazendo um monte de aumento, e esse tapete rendeu muito. E ele ficou pesando 330 gramas aproximadamente, tá? Então eu achei que ele é bem econômico e ele é muito lindo. Eu acho que se eu tivesse que fazer esse modelo de tapete o resto da minha vida, gente, eu faria. E aí quero fazer algumas outras combinações, sabe? Eu quero montar as cores dele de uma forma diferente pra ver como é que fica, mas assim, eu estou apaixonada nesse modelo de tapete. Esse modelinho de tapete aqui, ó, eu vou estar cobrando R$45, tá? Pra quem quiser fazer a encomenda, R$45, e a gente envia, tá? Pra todo o Brasil, através do Superfrete, sem problema nenhum. Então, pra quem quiser fazer encomenda em qualquer cor, é só entrar em contato com a gente. E aí eu entro em um detalhe, né, que algumas coisas mudaram. O ateliê, meu e da minha irmã, né, nossa lojinha, o nome era Atenas Ateliê. Só que no final do ano, eu comecei a refletir, pensar e tal. Falei, aproveitar que tá pequeno ainda, que tá crescendo, a gente resolveu trocar de nome. Porque eu e minha irmã, nós somos gêmeas, né? E a gente tá trabalhando com as mesmas coisas, fazendo artesanato e tudo mais. E aí eu pensei, poxa, seria legal se tivesse um nome que desse pra lembrar em relação a nós duas, né? E aí veio a ideia de Dual Crochê. Dual, porque é nós duas, e crochê, que é o nicho em geral que a gente faz, né? Porque, por exemplo, a minha irmã, ela quer se aprofundar em amigurumi, mas o amigurumi ainda assim é crochê. Então, eu acho que esse nome combinou muito mais com o que a gente gostaria, sabe? Então, as redes sociais vão dar uma mudada,
A estética dos vídeos também vai mudar um pouquinho. Então, é isso, gente. Tô tentando aí produzir conteúdo. Eu e minha irmã, a gente tá se juntando pra produzir conteúdo e tentar movimentar as redes sociais, mas é levemente cansativo, né? Convenhamos. Mas, enfim, agora que eu mostrei pra vocês o modelo, eu vou mostrar mais de perto agora, vou dar um close aqui pra vocês verem como que tá os pontos e vou mostrar pra vocês como que eu faço pra embalar essa encomenda, tá? Então, ó, gente, o detalhe do bico, lindo, que é ponto picô. Essa troca de cor eu achei que ficou super linda. Ó, os pontinhos, vocês podem reparar, olha o meu ponto. Meu ponto é super fechadinho, gente, olha isso aqui. Então, pra ficar grande, é difícil. Aqui, ó. Aí tem a etiquetinha, que é feita com amor, que eu gosto bastante dessa etiquetinha. Eu ainda quero fazer uma com o nosso logo e tal, mas eu gosto bastante dessa de couro, acho que ela fica uma graça. E ó, lindo. Aí, em contraste, esse daqui também eu fiquei apaixonada, gente. Olha, o bico é o mais lindo, né? Dá todo um charme. E meu ponto, gente, olha, extremamente apertadinho, olha. O bichinho é pequenininho. Tá, e agora eu vou mostrar pra vocês. Basicamente vai assim, ó, na sacolinha, tá? A gente tem essas sacolinhas coxinhas. Então, eu vou colocar nessa sacola. Eu acredito que os dois em uma só talvez caiba, se não couber eu ponho duas. Eu preciso comprar uma sacola maior. Porque quando eu vejo na internet, eu tenho pra mim que vai dar. Só que aí depois eu falo, acho que é muito pequena. Enfim, é um porta-copo de brinde. E eu sei que a minha amiga gosta de roxo, igual eu, então eu vou dar um roxinho pra ela. E tem os cartõezinhos, ó. Cuidados com crochê. Tá aqui atrás, ó. Nossa, gente, mas a luz não tá me ajudando. Aqui atrás ele tem todos os cuidados com crochê. Eu comprei pela Shopee. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu coloco o link, tá bom? E aqui, ó, só que o problema é que aqui tá tendo as ateliê. Eu vou fazer o quê? Vou tentar tampar com uma fitinha e colocar um nome novo. Tanto esse quanto esse, que é obrigado pela compra. E aqui também tem um escritinho, muito gracinha. Todos eles já vêm prontinho, não foi nenhum design que eu fiz assim, sabe? Comprei assim e gostei. E agora eu tenho que pensar como é que eu vou ajeitar isso aqui e mostro pra vocês. Mas primeiro a gente vai limpar esses tapetes, porque tem uma coisa chamada gato aqui em casa e qualquer coisa que acontece já tem pelo de gato aqui, gente. Então eu vou pegar o meu rolinho aqui e vou limpar junto com vocês. Aqui na minha cidade tem uma loja de R$5, tem um monte desses rolinhos aqui. Então eu tô sempre comprando. Aí eu pego e vou... Ó, o trem querendo desmontar. Aí eu pego e vou passando, tirando qualquer pelinho que tiver. Essa aqui já tá bem usada. Inclusive, preciso tirar. Tira aqui, ó. E pronto, fica uma folhinha nova. E aí eu vou passando e tirando esses pelinhos. Eu não deixo meus gatos subir em cima dos tapetes quando eu faço. Eu fico muito puta, gente, não gosto. Porque eu falo, perigo de sujar a peça. Meus gatos sempre ficam dentro de casa, só que ainda assim tem perigo de sujar a peça. Eu não gosto que fica subindo em cima. Então eu tomo bastante cuidado, evito deixar em qualquer lugar que eles consigam subir, ou na minha cama, porque o gato ele tem o tamanho de uma cama de casal pra deitar. Mas ele quer deitar em cima do quê? Do crochê, mas é claro, né? Então, assim, pra quem faz crochê e tem gato, eu acho que a gente vai se identificar nessa parte, gente, porque não tem como. É igual um pedaço de papel, uma folha de papel. Eu falo, essa folha de papel não pode amassar. Se eu deixar ela em cima da cama, o meu gato ele vai ter todo o espaço pra deitar, mas ele vai querer pisar em cima da folha, que eu não quero que amasse. E vira aquela loucura. Bom, aqui, já limpei, vou limpar no verso dele bem rapidinho. E assim, gente, eu estou gostando muito de fazer crochê, muito mesmo. E depois de fazer esse tapete, a hora que eu vi ele pronto, assim, mas me deu um gosto, porque eu falei, gente, que coisa linda. Como é possível eu, com as minhas mãozinhas, fazer uma coisa linda dessa, gente? Nossa, e vai dando uma satisfação, dá um amor mesmo de fazer, sabe? Você se sente aprazerado de fazer. E às vezes eu fico pensando que eu tinha muito medo de não encontrar outra coisa que eu gostasse muito de fazer. E de estar fazendo crochê, tá conseguindo encomenda, conseguindo vender. E de ter esse resultado, ter essa sensação, esse amor pelo que eu tô fazendo, é tão satisfatório, sabe? Muito bom, gente, mesmo. Fora a tranquilidade que me dá, porque faz tempo que eu não me estresso com crochê, viu? No começo, é bem fácil a gente se estressar, porque as coisas não saem muito do jeitinho que a gente quer. Mas depois você vai pegando prática, você vai pegando o jeitinho das coisas, é mais difícil a gente se estressar. Só me estresso quando não sai do jeito que eu quero, aí eu me estresso mesmo, gente. Mas no geral,
tá sendo bem tranquilo, bem gostoso. Bom, eu sempre gosto de passar um cheirinho, então vou pegar um cheirinho ali, vou espirrar aqui nos tapetes, vou deixar ele ali dando uma arejada, e aí eu vou tentar ver o que eu vou urdir com isso aqui. De cheirinho, gente, eu peguei uma amostrinha, comprei um vidrinho desse aqui, ó, e tem umas amostrinhas de perfume bem gostoso, aí eu coloco aqui dentro e espirro. Mas eu quero comprar algum cheirinho específico pra passar nas encomendas. Gente, eu passei o corretivo aqui, e aí escrevi em preto mesmo. Fiquei com medo de escrever com a canetinha em gel, e aí ela vazar, tipo assim, não secar. Então, enquanto eu deixo ela aqui finalizar, dar uma secadinha, eu vou mostrar pra vocês a outra encomenda que eu comecei a fazer essa semana, que é uma capa pra botijão. Eu nunca tinha feito uma capa pra botijão, só que a minha amiga falou assim, eu queria uma capa de botijão, mas aí a fulana falou que não fazia, que ela faz só por encomenda, mas ela não tá pegando encomenda. Eu falei, eu acho que eu faço. Eu falei, nunca fiz, mas, né, nunca é tarde para uma primeira vez. E aí, comecei a fazer, e aí ela tem esse relevinho aqui, que é onde desce, né, e essa aqui é a parte da saia, que cobra aquela parte mais altinha do botijão. Só que aí, mais uma vez, o meu ponto é muito apertado, ela faz 14 carreiras, dá basicamente a medida que ela precisa. Só que eu vou ter que fazer umas 20 carreiras desse daqui, pra poder dar o comprimento que eu preciso, e aí fazer a sainha, que é do final do botijão, sabe? Então, eu acredito que eu consigo finalizar essa semana tranquilo. E tá ficando bem legal. Depois eu vou... Gente, eu adoro cheiro de barbante. Meu Deus, é um novo vício. E aí eu vou mostrar lá no Instagram assim que estiver pronto. Então, se você ainda não me segue, segue lá. É mais fácil. Eu sempre reposto no meu Instagram, pessoal, que é ariane.toledo. Mas sigam Dual Crochê, tá? @Dual Crochê. Não tem nada, ponto, underline, não tem tracinho nem nada. Sigam lá, Dual Crochê. E eu vou estar postando por lá, tá bom? E aí vocês vão poder ver o resultado. E também, pra quem quiser fazer encomenda, né? Claro. Já passei o perfuminho aqui nos nossos tapetes. E antes eu enrolava eles. Porém, agora eu tô pensando em mandar pra ela dobradinho. Então eu gosto de fazer assim, eu dobro aqui, ó. Vou dobrar ele não no meio, mas quase no meio, tá vendo? Do bracinho. E aí eu venho com um outro lado, que é o lado que tá a etiqueta, e dobro de volta. Aí eu dobro ele no meio. E aí ele fica aqui bem lindinho, dá pra ver todos os detalhes. Eu acho que fica uma graça dobrado assim. E vou dobrar o outro do mesmo jeito. Fecha aqui. Que maravilha. Olha que lindo, gente. Olha, meu Deus, que coisa linda. Ok, eu tenho uma nova obsessão na minha vida. E vocês já sabem que são esses lindos tapetes. Vou tentar colocá-las aqui. Eu vi uma moça, não sei se foi no Instagram, foi... super assim, passou no meu feed. E ela embala em sacos plásticos, sabe? Aquele saquinho plástico que você... aqueles sacos transparentes, né? Também tava bem bonito o jeito que ela embalou. Que aí você tem a visão direta do produto, né? Mas, enquanto tiver essas sacolinhas, eu vou estar usando. A hora que estiver acabando, se a gente tiver uma outra inspiração, aí a gente faz. Aqui, ó, ele vai caber os dois nessa sacolinha. Eu só preciso ter um pouco de paciência e habilidade pra colocar. Botei os dois aqui dentro, dobradinho. Agora, eu gosto de pegar o brindezinho e eu gosto de colocar o cartão de obrigado aqui dentro. Não vai sair, não. Ótimo, porque eu tava com medo que ia manchar. Gosto de colocar o cartãozinho de obrigada pela compra aqui dentro. Ó, aí fica assim. E o cartãozinho de cuidados com crochê, coloco ele sozinho aqui dentro. E vou colocar o saquinho. E pronto, gente. Tá embaladinho. E vou deixar pra ela hoje. Vou entregar pra ela hoje. E aí eu não vejo a hora de ver a reação dela, gente. Porque assim, eu acho que ela vai ficar tão apaixonada quanto eu. Bom, gente, então é isso. Não deixem de se inscrever aqui no canal pra receber. Eu vou estar tentando postar vídeo toda semana. Dessa vez eu tô me comprometendo bastante pra gravar esses conteúdos. Então, a minha ideia é postar vídeo toda semana. Comentem aqui o que vocês acharam dos tapetes, se vocês gostaram desse modelo, tanto quanto eu. Se é só eu que tô fissurado por esse modelo de tapete. Se vocês acharam que o tamanho é bom, que cores vocês fariam, deixa aqui nos comentários, que eu quero muito saber, quero poder conversar com vocês. Também me siga lá nas redes sociais, ariane.toledo ou o Dual Crochê, que é onde a gente mais movimenta em relação às coisas de crochê.
E é isso, gente. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.